você. E aí, tava te esperando. Pô, cara. show de bola, é isso aí. Pô, vamos lá, entra Valeu, aí. garoto, obrigado. Dá licença. Toda, Alô, rapaziada. E aí, Lúcio, tudo bem? Tudo bem, graças Tudo a Deus. tranquilo? Graças Maravilha. a Deus, isso aí. Vamos falar de Flamengo? Vamos falar. Bom, sou filho de paraense com carioca. Pô, legal. Meu sangue é açaí, pupunha. Aham. E meu pai faleceu há pouco tempo, 2, 3 anos, mas meu pai era flamenguista daqueles de verdade. E essa camisa ela foi usada na final do quarto centenário de 1965, Aham. vitória sobre o Fluminense. Com 2 gols do Batuta, né? Silvio Batuta. Silvio Batuta, É, um mestre, extraordinário atacante, Exatamente. fantástico. Foi. Mas o que é que eu digo que é tão significativo para mim? Meu pai se chamava Anacleto de Azevedo Jaime. E essa camisa pertenceu ao zagueiro Jaime. Que era um craque também. Um craque. Aliás, a grande os times dupla, ele e antigamente, Ditão, né? eles tinham muitos craques, né? Os times eram muito equilibrados, porque todo time você tinha 2, 3 craques, no mínimo, Exatamente. no mínimo. E aí ele passou essa peça. Foi o momento, né? Para mim foi. É isso aí. E tá aí integrando esse Isso aí. pequena Tá bem, contribuição pra... que bom que ele tenha tido essa percepção, né? Que hoje em dia ele faz Sim. parte de um patrimônio. Eu acho que esse aqui é a somatização de energias, cara. Exatamente. Né? Essa aqui é coisa que a gente fica arrepiado só de ver. A gente olha e vê as marcas, né, Sim, da batalha. da Estão batalha aqui, mesmo. É. impressas. É, Tiveram lá, ralaram, suaram. sim, Né? é. É a armadura da nossa nação. Esta é a verdadeira camisa do 3-0 no Liverpool. Essa Ficou aqui marcado na história. Me lembro que os primeiros dias eu tenho esse seria um pequeno altar, porque aí fica mais bem empunhada, né? Uhum. Essa foto da família é bacana também, né? Esse aqui, eu vi que uma das primeiras curtidas que você deu foi uma foto que eu botei. Foi e será. Sempre. É. Vai ser sempre assim. Mas é o que eu te como falei. foi com meu O pessoal, pai quando mesmo. falou lá, me perguntou, logo que o Flamengo conquistou o segundo título, que eu falei, o que você está mais... o que representa esse momento para você? Eu falei, legado. Legado. Sabe por quê? Não é para mim só. Eu tenho 3 filhos que estão tendo a oportunidade que eu tive de ver o Flamengo campeão do mundo, que eles nasceram após 81. E também eu estou tendo a oportunidade de fazer com que vários filhos de rubro-negros também estejam tendo esta oportunidade. Porque a melhor coisa é o quê? Qual é a melhor herança? Exatamente essa que a gente É a que a gente deixa deixando pra esses eles. momentos. Esses momentos, Sempre né? penso nisso. Que dá a continuidade. Isso é tão verdadeiro, Lúcio, que é o maior legado que meu pai me deixou. Sim. Lógico, junto com o caráter, né, a Sim, correção, claro. tudo isso. Mas era um hábito nosso. Eu não sou daqui da Tijuca. Eu nasci em Madureira. Ah, legal. E me lembro bem, Bem nas carioca, né? tardes, meu pai morava ali perto do Tentudo, em Cascadura, Sim. e meu pai falava assim, cara, pega a tua camisa que o Mengão vai jogar hoje. E assim, eu tinha, me lembro bem, o primeiro ano que meu pai me levou foi em 1980, então assim, já dei sorte, né? Já peguei logo as finais do Campeonato Brasileiro de 1980. Tenho vagas lembranças. Do jogo em si eu não tenho praticamente nenhuma, senão um certo tumulto nas arquibancadas, muita gente. Aquela época me interessava mais, vendia-se umas bandeiras curtinhas que vinha com pintado os anos das vitórias, né, dos estaduais, com o escudo do Flamengo no meio, era vermelha, branca e preta. Exatamente. O travesseirinho que a gente pedia, dormia, ficava agarrado com aquilo depois o tempo todo, e o cachorro quente. Né? Pô, maravilhoso. Os 5 anos eram as minhas, mas me recordo bem de uma passagem no final, contra o Atlético Mineiro mesmo, em 1980. Meu pai sempre foi um cara muito correto e eu já tinha 5 anos. Meu pai pagava o meu ingresso, não pagou o do meu irmão, que meu irmão tinha 3 anos, ainda era Sim, tinha direito. um garoto de colo. Quando nós estávamos para entrar no estádio, apareceu um senhor
alto, assim, bem mulato, virou e falou assim, eu não tenho condições de pagar o ingresso, eu poderia entrar com seu filho? E antigamente as arquibancadas do Maraca, a galera vai lembrar muito bem, tinha aquelas paredes de cimento que dividiam as entradas com a roleta, Sim. né? Entregávamos o ticket, o cara cortava o ticket Sim. e nós passávamos. E me lembro bem daquela figura falando com meu pai, e meu pai falando, não tem problema, você passa com ele aqui no canto, porque, né, as últimas eram encostadas na parede. Sim. A preocupação é que, diferente de hoje, que é tudo aberto, visível, naquele tempo você não via. É verdade. Né? Então meu pai esperou eu passar e passou logo depois, o cara agradeceu muito e nós seguimos para aquela apoteose, Pois é. né, O primeiro título do nosso João Danado. É verdade. É uma das primeiras lembranças que eu tenho. Tenho também uma muito forte de uma goleada de 5-1, 5-0, não me recordo muito bem, contra o Corinthians. Me lembro porque, né, torcida lá xingando o juiz, a gente foi xingar e meu pai só olhou assim pra gente, aí a gente ficava meio matreiro. A partir daí, então, comecei a frequentar muito Maracanã e mais ainda quando vim morar para Tijuca. Vim morar para Tijuca já com 10, 11 anos de idade, eu estudava no colégio militar. Então, tinha muita proximidade. A partir de 11, 12 anos, já começava a ir para lá. A gente tinha um hábito e tinha um grupo, minha mãe até hoje ainda mora ali na rua Bom Pastor, ali pertinho do Morro do Salgueiro. E nós tínhamos um grupo grande de torcedores, né, do Flamengo, até porque boa parte da reunião das torcidas do Flamengo, né, as grandes, as principais, a Flamante, a Flaponte, torcida jovem, raça rubro-negra, se encontravam ali na Praça Espenha. Peguei muitas vezes o 638, né, dava aquela volta até passar lá em frente ao Maracanã. Então a gente saía dali e muitas vezes ia sentar na porta do Maracanã, mesmo não sendo o jogo do Flamengo. Era um hábito, né? Vocês devem lembrar, o pessoal que já pelo menos tem aí seus 40 anos lembra disso, no segundo tempo não se pagava o Maracanã, porque eles abriam portões. Então a gente ficava parado ali na porta esperando quando era e tinha jogo geral também, né? Porque a geral também era o espaço mais democrático do Maracanã, porque muitas das vezes era interessante. Quantas vezes eu fui com amigos que chegavam na hora, me chamavam, e muitas das vezes de geral. Sim, entendeu? Era o maravilhoso. acessível, era o mais divertido, era resenha com o jogador, né? Os jogos antigamente davam prazer, exatamente por essa questão dos craques que a gente abordou, né? Que todos os clubes tinham craques, então a gente ia principalmente também por causa da questão do gostar do futebol. Exatamente. A nossa paixão pelo Flamengo, inequívoca, inconfundível, mas a gente adorava essa coisa do futebol. Lúcio, eu concordo tanto com você que tenho pena da Copa de 82. Pois é. Tenho pena por mim, que chorei muito aquela derrota. É a grande seleção do meu coração. Se eu vim em estado puro de arte, até pela minha idade, não posso falar, nasci em 75, então não vi 70, nem aquela geração, obviamente, mas 82 eu vi. Foi a mais marcante mesmo. 82 eu vi aquela, né, aquela obra-prima, aquela massa se transformando numa escultura. E infelizmente quando falo isso, corroborando com o que você diz, é no sentido de que a partir de 82 a gente vê uma mudança drástica. A eficiência é mais importante, que é mais uma das questões que nos tomam de 2019, né? Quando a gente vê esses técnicos e feliz de ter escutado o discurso do Domi falando, olha, a gente não só tem que ganhar, como a gente vai para dar espetáculo para a torcida. Porque era isso que nos levava ao Maracanã. Ver bons jogos, ver grandes jogos, ver a arte pura ali se traduzindo no esporte. Eu tenho, ainda bem, eu tenho gratas recordações, porque era criança e o Flamengo era o Flamengo. Lembro aquelas gloriosas tardes, noites que meu pai falava, filho, pega o manto aí que o Mengão vai jogar hoje. E a partir de 1980 ele passa a me levar para os estádios, né? Eu começo a viver aquela euforia do Flamengo, ainda mais o Flamengo que a gente conhece como o maior Flamengo de todos os tempos. Sim, com certeza. Né? Eu tô com 5 anos de idade, em 1980, e
tô vendo aquilo tudo acontecer. Jogando botão, pelada na rua, soltando pipa, tudo meu era Flamengo. Eu tenho um irmão, e meu irmão, quando vê esse nosso papo, vai lembrar, toda vez que um tinha mais habilidade em alguma coisa, ele era o Flamengo. Então, Qual é o nome do seu irmão? Michel Jaime. Aí, Michel, é. tudo bem? Aí, mano. Prazer aí, tamo aí junto aí contando a história aí do Mano. Exato, o Mano faz parte também dessa história. Então, toda aquela mítica do estádio, aquela ambiência, eu comecei a viver de forma bastante cotidiana, próxima, eu digo, né? E sempre participando, indo a vários jogos, conhecendo jogadores, vivenciando a história, porque é isso, a gente não fala do Flamengo, a gente na verdade vive o Flamengo. Você que é flamenguista como a gente sabe disso. Do Flamengo a gente não apenas fala, a gente vive o Flamengo, né? Esse papo do Flamengo é o papo da nossa vida. E isso foi ganhando força. Há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, eu tenho até hoje, ainda é minha companheira de trabalho, é professora lá na instituição que eu leciono, ela é vascaína. O pai dela e o irmão também. E ela ganhou uma camisa que o Edson Cury, o Jorge Cury, o radialista, presenteou o pai dela, né, muito amigo dele, uma camisa usada pelo Andrade, lá no jogo contra o Grêmio, nas finais do Brasileiro. Sim. De 82. Lúcio, você não vai acreditar, e essa história é boa. Cara, ela é vascaína, ela manteve a camisa tá praticamente nova. Ela botava no congelador nos jogos do Flamengo e Vasco. Ela dava um nó na camisa e botava no congelador para dar azar pro Flamengo. É que ela congelou e manteve a camisa em estado praticamente intacto. Exatamente. E aí, eu vivia perturbando essa minha colega. Poxa, me passa essa camisa é histórica. Um belo dia, ela aceitou me passar a camisa. Eu já guardava camisas que nós, torcedores, a gente está sempre comprando, né? Desde camisas de treino até camisas que são semelhantes às usadas pelos jogadores. E passei a guardá-las, a organizá-las por data, sempre registrando a história delas. Eu deixo tudo anotado, principalmente quando eu pego uma camisa assim mais antiga. Eu queria que você falasse inclusive do seu site, porque o seu site é muito elucidativo, né? Explica muito essa questão das camisas, inclusive dessa cronologia. Você não só faz questão de ter as camisas, como você faz questão de comprovar a autenticidade dessas camisas com imagens, enfim. Sim, perfeito. Isso é um trabalho de pesquisa, né, que estou desenvolvendo, vai durar a vida inteira e várias gerações, por isso já preparo meu filho e os demais que serão responsáveis por isso, porque esse mesmo papo que a gente está batendo aqui, e aí o amigo em casa deve atentar a isso, a gente precisa contar as histórias que marcam as gerações. O que é que as gerações vão saber de 2019 se você que participou dessa aventura não deixar aqui registrado, né? A gente é responsável não só pelo futuro e pelo presente glorioso do nosso clube, mas principalmente pelo passado. Porque o que nos sedimenta como um clube gigante, o maior do mundo, não começou agora. Nós somos há décadas o maior clube do mundo. Então é uma forma da gente viver a experiência, guardar o legado, as futuras gerações, elas vão saber das nuances do que foi Lima, né? Do que todos nós, cada um na sua geração, e para mim está sendo muito especial ter você aqui. Obrigado. Porque meu filho está com 5 para 6 anos, viveu 2019 e eu, 81, eu tinha a idade dele, né? Me lembro daquela barulheira toda, mas são memórias imaginadas, memórias
perdidas. Uhum. Você tá aqui, cara. Cara, pô. Você é testemunha ocular da Sim, história. sim, sim. Muito obrigado por vir Nada, que bater esse isso, papo eu que aqui, agradeço cara. a sua, né, a Muito sua bom. receptividade, né? Eu assim fico muito lisonjeado, inclusive, né? Muito feliz de estar aqui com você, de estar conhecendo. Para mim isso aqui é a primeira vez estando aqui, pô, me arrepiei, lógico, pela história das camisas, porque você faz uma viagem no tempo estando no mesmo lugar. Pois é. Eu faço a viagem através delas. Pois Você é. fez a viagem. Não. Fizemos uma juntos. Exatamente, é verdade. Mas 81 é 81, né? Todo rubro-negro sabe disso. Mas conta um pouquinho mais daquela tua história que eu quero conhecer. Como é que você chegou, saindo do Rio de Janeiro, né? Perfeito. Chegou lá em Lima.